Novo treinador do Flamengo, Dorival Júnior, já chega pedindo contratações para compor a comissão técnica. Demissão de Marcos Braz está na mesa. Vice de futebol, muito pressionado, se reuniu com o elenco no gramado antes da última atividade que aconteceu em Atibaia. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos e se você ainda não é inscrito, é muito importante. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, você segue a gente nas redes, acompanha esse vídeo até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E o primeiro dia após o fim da breve passagem de Paulo Souza no Flamengo, foi de aparente tranquilidade. Em Atibaia, onde o Flamengo está concentrado desde terça-feira, jogou quarta contra o Red Bull Bragantino e hoje embarca para Porto Alegre, onde vai encontrar o seu novo treinador, Dorival Júnior, que já está no Sul. Mário Jorge, técnico da base, teve que ser chamado para dar essa última atividade nesta sexta-feira, já que ontem o demitido Paulo Souza teve que treinar o elenco. Inclusive, o Marcos Braz se reuniu hoje com os jogadores dentro do campo, além de Braz, o Fabinho Soldado e também o Juan, que compõe ali o departamento de futebol, e passaram para os jogadores, o fim da passagem de Paulo Souza e a chegada do novo técnico Dorival Júnior. Os jogadores ficaram insatisfeitos e incomodados da maneira como foi a demissão de Paulo Souza. Um treinador demitido foi comandar o treino e alguns jogadores disseram para o Braz: quando o Paulo Souza vinha na minha direção, eu não sabia se era para se despedir ou se era para passar alguma orientação. Ou seja, a gente já falou de toda essa situação envolvendo o técnico Paulo Souza, a diretoria que não foi profissional ao chegar para ele e demiti-lo, até porque ele ficou sabendo que já estava fora do clube pela imprensa e ficou sabendo também que o Dorival Júnior já era o novo técnico do Flamengo e ele ainda ali empregado, fazendo o seu trabalho e dando aí essa última atividade para os jogadores do Flamengo. Hoje quem comandou a atividade foi o Mário Jorge. Ele se apresentou à delegação, que está em Atibaia desde terça-feira. O Flamengo, que enfrentou o Red Bull Bragantino, ficou por lá e hoje embarca para Porto Alegre. O novo técnico, o Dorival Júnior, já está em Porto Alegre e vai encontrar os jogadores e também todos os dirigentes hoje à noite lá no Rio Grande do Sul. Com a saída prevista para 1h desta sexta-feira, a delegação do Flamengo embarca para Porto Alegre, onde vai enfrentar o Internacional pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está na 14ª colocação e vamos com tudo, só a vitória interessa para a gente vencer. Bom, eu falei aqui do Marcos Braz. Marcos Braz está com uma situação muito delicada dentro do clube. Vários grupos políticos, inclusive grupos de apoio ao presidente Rodolfo Landim, pedem aí uma profissionalização no departamento de futebol, uma reformulação, e muitos falaram que a demissão de Marcos Braz está na mesa do presidente Rodolfo Landim, diante dos últimos insucessos, Até porque quem escolhe o treinador é o Marcos Braz. Quem tem que dar o respaldo para o treinador é o Marcos Braz. E muito se falou que o Paulo Souza, em determinados momentos, ficava sozinho, não tinha esse respaldo considerado da diretoria. Principalmente no episódio envolvendo o Diego Alves, quando o Bruno Spindel veio a público e desmentiu o técnico Paulo Souza, ficou ao lado do atleta. Eu só citei aqui um exemplo, foi mal conduzido esse caso, o Paulo Souza também errou ao expor o atleta, mas me parece que jogadores mais experientes fazem o que querem e não tem uma posição mais firme da diretoria. Bom, com o técnico já definido, o Flamengo entende que precisa contratar profissionais. E o Dorival Júnior, ao chegar, já sabe
quais são as carências nos departamentos do clube, principalmente ali na comissão técnica, né? Porque o Flamengo conta com o Thiago Heller, que é preparador de goleiros da base, e apenas um preparador físico. E o treinador chega com apenas 2 profissionais, né? Um é o seu auxiliar, o Lucas Silvestre, que é o seu filho, e o outro é o preparador físico Celso Rezende. E o Dorival Júnior teria pedido já contratações nessa área para compor a comissão técnica. E aí, o Flamengo está no mercado buscando aí esses profissionais. A ideia, inclusive, é contratar um diretor para cuidar ali do departamento de futebol. Essa posição do diretor entrou em pauta nos últimos dias. E a gente traz aqui a informação, né, sobre a era Paulo Souza e alguns bastidores. Jogadores nunca tiveram uma relação 100% com o português. Ele era conhecido como um cara de muito conhecimento, mas de pouca didática, como um professor que não sabia ensinar. Mas a gente chega também num ponto-chave, porque o Domi caiu, vocês vão se recordar, ele foi ironizado abertamente pelos atletas. O Ceni começou a ter problemas com o elenco, ficou isolado porque não teve respaldo da diretoria. O Renato também teve problemas com o elenco no final da sua passagem. Agora, Paulo Souza caiu por problemas com o elenco e também o futebol que não conseguiu evoluir. Então, boa parte dessa crise nos bastidores do Flamengo houve pela falta de respaldo da diretoria, principalmente sentida aí pelo Paulo Souza nas discussões com os jogadores experientes. De todos os reforços e contratações que o Paulo Souza pediu, apenas Pablo foi indicação do treinador. O Marinho chegou, não foi pedido do Paulo Souza. O Fabrício Bruno não foi pedido do Paulo Souza. Enfim, outros reforços que chegaram aí e que foram contratações da diretoria, né, do departamento de futebol, não foi do treino. Eu não tenho procuração aqui nenhuma para defender o Paulo Souza, só estou falando realmente o que eu sei de Flamengo, a minha apuração. Boa sorte aí pro Paulo Souza na sua trajetória, na sua carreira, mas não deu certo no Flamengo, essa foi a verdade. Eu fui um dos maiores críticos do trabalho do Paulo Souza porque não via acontecer, não via funcionar esse trabalho. E os atletas quase sempre eram abraçados e protegidos por dirigentes. Por enquanto aconteceu o que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Demitiram só o treinador, que é um dos problemas e não é o maior, e deixaram os dirigentes incompetentes e jogadores mimados, porque Braz, Spindel e alguns jogadores que não rendem nada dentro de campo e não acrescentam nada fora de campo ainda são funcionários do Flamengo. Fica a pergunta e a nossa reflexão no vídeo de hoje. Não pode achar que só a chegada do Dorival Júnior vai dar certo, todos os problemas vão desaparecer, o Flamengo vai começar a ganhar e vai conquistar todos os títulos. Não, o problema é bem maior e não ficou restrito apenas a Paulo Souza. Ele tinha culpa? Tinha, mas muita gente no Flamengo tem culpa, começando aí de cima para baixo, né? Nós estamos aí numa pirâmide. Quem está em cima? Presidente Rodolfo Landim. Falta comando, falta cobrança, falta mudança, falta reformulação. E aí, vai caindo. Marcos Braz, toda a cúpula de futebol, o treinador, os jogadores, enfim, a torcida está vendo tudo isso e clama por uma mudança já, porque nós ainda podemos salvar o ano do Flamengo. Se você chegou até aqui, esqueceu de dar o like, é muito importante o seu like. Cola aí esse dedo no like, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!